Estamos no ar com o último episódio desta temporada do podcast Eleições na Cidade. Apenas 2 dias do eleitor ir às urnas e decidir quem serão os próximos prefeitos e vereadores do país afora. Para comentar toda essa jornada até aqui, eu tô com meu casca de bala de sempre, Titi Lima. Oi, Bianca, ela voltou, eu falei que ela ia voltar, seja bem-vinda de volta. Estamos aqui com mais um Eleições na Cidade, para você nos acompanhar no YouTube e também no GC+. Hoje para fazer uma análise, né? Faltam 2 dias, estamos aí às portas das eleições, Bianca. E para fazer esse bate-papo, esse bate-bola com a gente aqui, ele é historiador, é professor, pesquisador também de política, professor Valdejares Oliveira, a quem nós damos as boas-vindas. É um prazer tê-lo aqui, professor. Salve, pessoal. Boa tarde. Muito bom estar com vocês. Tiago, prazer. Obrigado pelo convite. Bianca, satisfação. Estamos aqui para conversar sobre o que parece ser a mais disputada campanha eleitoral da cidade de Fortaleza do século XXI. Professor, a gente agradece a sua participação e já começa com esse assunto logo de cara. Um cenário indefinido há 2 dias das eleições, aqui em Fortaleza. Completamente indefinido. Nós temos 4 candidatos que as pesquisas apontam que têm chances. Mesmo que não tenha um empate técnico dentro da pesquisa, mas todos têm chances. Se partimos do princípio que o prefeito é 4º colocado, mas consegue uma margem de crescimento nessa reta final, é possível que tudo aconteça no domingo. O senhor falou que é a eleição mais concorrida do século XXI, né? Quer dizer, nós temos aí disputas importantes com 4 candidatos podendo chegar lá. Eu já começo perguntando a pergunta de $1 milhão, né? Professor, é possível termos 2 candidatos do campo da direita no segundo turno, 2 candidatos no campo da esquerda e mais? É possível a eleição ser definida domingo, já em primeiro turno? Possível tudo pode ser, mas provável eu acho que não. Vai polarizar no segundo turno com um candidato de direita e um de esquerda. Nós consideramos Sarto de esquerda? É uma boa pergunta. Gostou da pergunta? Bom, ele se posiciona pelo menos como centro-esquerda. Os adversários tentam colar nele a centro-direita, né? Até pela hegemonia da esquerda no Ceará. Mas vamos entender que é centro-esquerda, né? A opinião do professor qual é? Qual é a sua opinião? O cirismo se afastou da esquerda. O cirismo hoje é centro, descendo para a direita com um flerte com o bolsonarismo. Ainda projetando esse possível segundo turno, ontem nós tivemos um debate, o último debate entre os candidatos à Prefeitura de Fortaleza, e vimos ali uma certa aproximação entre 2 candidatos, André Fernandes e Capitão Wagner. Isso indica algo também? Indica que esse campo de direita está se aproximando de uma aliança para o segundo turno. Parece que ambas as campanhas perceberam, e ficou notório pelo que disse o Capitão Wagner primeiro, que o segundo turno vai ser um deles contra o outro candidato que vem do outro campo. Admitir isso em público, como foi feito ontem, prova, primeiro, maturidade ideológica. E segundo, talvez o mais importante, a compreensão de que a vitória de um dos dois passa inescapavelmente pelo apoio do outro. Mesmo que tenham trocado rusgas, desafetos, feito lavagem de roupa suja, mas os dois ainda representam muita coisa em termos de direita. Seja o eleitor mais bolsonarista, seja o eleitor mais ligado ao Capitão Wagner, mas os dois entenderam que a vitória do segundo turno passa por essa união. Uma aproximação que a gente não viu de forma alguma entre Evandro Leitão e José Sarto. Pelo contrário. E isso reflete os padrinhos políticos dos dois. Ainda é muito recente para que o cirismo possa se aproximar de novo do PT aqui no Ceará. Talvez essa ruptura seja, assim, em política nada é para sempre, mas essa ruptura está muito funda para se aproximar. Aliás, é bem provável que num segundo turno, se houver apoio do lado do prefeito para o candidato Evandro Leitão, ele seja muito tímido. Não vou dizer que o prefeito vá para Paris, mas é difícil vê-lo num palanque eleitoral ao lado do candidato Evandro Leitão. E porque eles não fizeram essa... Tantos ataques foram muito pesados, né, de lado a lado, e houve uma ruptura recente, PDT e PT. Como o senhor falou, é difícil, né, Bianca? O tempo está muito curto. Foi muito aqui atrás para acontecer essa união de novo. Diferente dos candidatos da direita, professor, e aí eu quero a sua fala também, houve um direito de resposta concedido ao Capitão Wagner nas redes sociais do André Fernandes, em que ele usa um tom também conciliador. Diz que pela inexperiência o André Fernandes teria falado coisas mais pesadas, mas que é isso mesmo. Esse tom já é, como o senhor falou, e usando o debate da TV Verdes Mares justamente para alcançar um grande público e dizer, olha, aquilo passou, o segundo turno está aí. É verdade. A direita, vamos chamar de campo de direita, seja ela mais ideológica, seja ela mais pragmática,
A direita percebeu que a vitória dessa eleição, ela inescapavelmente passa por uma aliança. É verdade que ambas as campanhas querem chegar ao segundo turno e querem ganhar essa eleição. Mas os dois entendem que para administrar Fortaleza é preciso ter uma base. E essa base passa por vereadores que vão ser eleitos domingo agora. Portanto, trabalhar com essa ideia de governabilidade prova que os dois lados da direita, do campo da direita, adquiriram uma consciência ideológica. Isso é muito importante. Quando nós falamos no Brasil de direita, a gente tende a lembrar automaticamente de bolsonarismo. Mas no Brasil havia direita muito antes de Bolsonaro. Uma direita que fez opções erradas ao longo da história, que apoiou o regime militar, etc. Mas que pode-se dizer que está renascendo ideologicamente falando. Nós não estamos mencionando, porque não está no páreo, não vai chegar lá, é pouquíssimo provável que chegue. Mas o candidato Girão mostra também essa direita, que não tem vergonha de se dizer, sou de direita, tenho minhas perspectivas de redução do Estado na economia, acredito que isso vai salvar o país. Isso não acontecia há 10 anos. O cenário que está disposto no país inteiro, com muitos candidatos dessa direita, chegando ali à frente nas pesquisas, mostra que o pensamento do eleitor mudou ao longo desses últimos anos? Ele começa a mudar em 2013. 2013 é um divisor de águas. Aquelas manifestações de rua, aquele negócio de que era preciso combater a corrupção, né, padrão FIFA, aquilo fez surgir um eleitor que se identifica com combater o que está aí. Esse eleitor outsider, ele vai se aproximar da direita, porque quem estava no poder era a esquerda com o PT. E tudo o que aconteceu a partir daí, de Lava Jato, de prisão de Lula, tudo isso fortalece essa consciência ideológica. A gente pode dizer que hoje, há no Brasil inteiro, com raríssimas exceções, um segmento eleitoral de direita consciente e, consequentemente, disposto a eleger seus candidatos. Inclusive aqui no Ceará, claro, que é um estado que elegeu Lula nas últimas eleições, que ele é tendencioso à política de esquerda. Não quero dizer para você, Bianca, que ela seja hegemônica. Talvez não seja ainda no estado do Ceará, mas que ela se faz presente. Aqui em Fortaleza. Aqui em Fortaleza, principalmente. Nós podemos dizer que nas últimas eleições o capitão Wagner teve um crescimento significativo. Ele ganhou aqui na capital nas eleições, ele estava à frente. Isso não se deve só ao discurso de segurança pública. Isso não é só o discurso de combater a criminalidade. Isso passa por esse segmento de eleitorado que nasceu em 2013. Ganhou força em 2020 com o fenômeno do Bolsonaro. Mas que ele se identifica com algo diferente do bolsonarismo. O eleitor do capitão Wagner talvez não seja aquele bolsonarista conservador evangélico de direita, digamos assim, mais para lá do que para cá, né? Que é um estereótipo também. Tem um estereótipo. É um estereótipo, mas não necessariamente é a realidade o do André, total, né? E as pesquisas mostram algo muito interessante com relação a esse eleitor, que ele não trabalha assim, ele não é um eleitor de partido, é um eleitor de pessoas, de nomes, de identidades. Criar uma identidade com esse eleitor, cativá-lo, significa que ele vai ganhar ali alguém com quem contar por um bom tempo. É um voto cristalizado. É um voto cristalizado, é um voto personalizado, mas cristalizado. Eu queria também falar de dois temas. O senador Eduardo Girão, né? O senhor citou ele, é uma minha pergunta. Em 2 debates ele foi retirado. O que peso isso tem? É um senador da República, por mais que as pesquisas indiquem que não tem, como o senhor falou também, é difícil imaginar que o Eduardo Girão vai chegar no segundo turno, mas o que representa a retirada dele, de partidos políticos entrarem na justiça pedindo a retirada. O que o Eduardo Girão tem que as pessoas têm medo ou faz parte mesmo do jogo? É difícil dizer, Tiago, mas eu acredito que isso passe por 26. Isso passe por uma campanha para o Senado que vai ser uma briga de foice no escuro. Uma pré-campanha já. É uma pré-campanha. O candidato Girão está nesse páreo para marcar presença para 26. Ele embarcar numa campanha a rigor, sozinho, sem sequer um partido que pudesse dar aceitação, é prova de que ele está vendo 26 para saber o que fazer. Porque será que ele vai ter condições políticas, ele vai ter um handicap que o qualifique para concorrer ao Senado? Será que ele acredita que isso pode se transformar numa candidatura a deputado federal? Quer dizer, tirar Eduardo Girão dos debates é tirar um rosto, é tirar um nome que, mesmo que não empate para essa campanha de hoje, poderia ser uma referência para 26. Eu assisti a uma entrevista dele em que ele se apresenta como o presidente do Fortaleza Esporte Clube que tirou o time da Série C e deu início a essa jornada de sucesso. Ele não está falando isso para o eleitor de hoje.
Ele fala isso para o eleitor de 26 que vai escolher um candidato ao Senado. E que serão 2 vagas, né? E aí tem que definir, vai se saber se o Cid Gomes vai concorrer à vaga, que ele também encerra o período agora, né? E como é que vai ser esse candidato do PT, se vai ser realmente o José Guimarães, como se fala, mas deve vir com um nome forte, com apoio de Lula, do governador Elmano, né? Para saber como é que vai ser essa composição, se Girão vai concorrer ou Senado ou federal. É exatamente isso, porque veja bem, Tiago, Bianca, se lançar numa candidatura como o Girão fez agora, tem a segurança de um mandato que ainda dura mais 2 anos. E tem a vantagem de expor o seu nome ao público. Ser lembrado, né? Fale mal, mas fale. Tirá-lo do debate é tirá-lo dessa exposição. Talvez isso seja um investimento voltado para longo prazo. Médio prazo, né? Daqui a 2 anos. Ainda falando sobre os demais candidatos que também figuram estas eleições, mas não estão tão bem colocados assim, né? Não devem chegar ao segundo turno. Vamos falar de George Lima, que foi uma figura que muito representou e foi muito falada, ganhou destaque, inclusive, nas eleições. Foi chamado por outros candidatos de garganta de aluguel, candidato satélite. Qual a participação inexpressivo, né? Isso. Qual a participação e a importância dele nestas eleições? Fazendo uma analogia com o futebol, Bianca, no futebol tem o craque que joga para a torcida, que joga para a galera, e tem o que faz o trabalho sujo, que às vezes faz a marcação mais forte, mais viril. George foi colocado nessa campanha com esse objetivo. Você acha que ele foi colocado? Ele não se colocou? Ele não se colocou, ele foi colocado. A aliança dele com o Camilo Santana, a proximidade dele com o governador prova isso. Ele mesmo disse aqui no nosso podcast que ambos são amigos. Que admira o senador, né? Então, fazer esse trabalho sujo de apresentar, o corte dele do primeiro debate foi sensacional, saiu no país inteiro, né? A fala dele foi marcante. Eu não vou repetir por conta de limitações óbvias, né? Mas aquele tipo de atitude é para chamar alguém para a briga. É para talvez expor um outro candidato a um momento de destempero que possa levar a perder votos. É importante para um processo eleitoral? Sem dúvida alguma. Eleição é guerra e guerra, como no amor, vale tudo. Lamentavelmente, a gente vive ainda essa política desse tipo de situação. E olha que estamos em Fortaleza, né? Se a gente for para esse interiorzão do Ceará, vai ver coisa muito mais feia. Estamos conversando com o professor Valdejares Oliveira, historiador, pesquisador da história cearense, aqui sobre essa reta final das eleições 2024 para a Prefeitura de Fortaleza. Professor, o debate da TV Cidade, ele inaugurou um novo momento da campanha, porque tivemos muitos dias sem debates, né, Bianca? Isso. E aí o debate chegou e foi quente, porque tivemos denúncias sérias, novas coisas. O debate de ontem ele foi uma espécie de repetição, até pelo o temor dos candidatos. É isso, quando está chegando a reta final, todo mundo se preserva mais, e por isso, talvez, o tom do debate não foi tão alto, porque qualquer coisa errada, qualquer passo errado, Bianca, para reverter, não tem quase tempo, né? Nem mídia para isso. Tiago, a tua fala é perfeita e eu posso exemplificar num nome. André Fernandes. André Fernandes. A postura de André Fernandes, aquela serenidade de André Fernandes é prova de quem tem muito a perder. Deixar-se expor numa situação que poderia constrangê-lo, fazer com que o seu eleitor visse ali uma pessoa despreparada, é prova de que ele entende que tem muito mais a perder do que os outros candidatos em fazer um gesto deslocado. Mas isso é vantajoso, não se colocar à disposição, assim, para a cara tapa? Para quem está nesse bololô que está agora, talvez seja vantagem. Porque se você pensar bem, Bianca, nós temos 4 candidatos com reais possibilidades. Um passo em falso pode tirar essa possibilidade. Portanto, apostar tudo ou nada all in nesse momento seria perigoso para todos os 4. A gente fala que o Sarto está atrás nas pesquisas, mas reta final é reta final e ele tem demonstrado uma elevação nas últimas pesquisas. As pesquisas, né, tendem a um crescimento. Agora, talvez a postura do candidato Sarto ao longo da campanha tenha sido inadequada para o que ele se propunha a fazer. A mudança de posicionamento, a falta de um diálogo com o cidadão que é gerido pela sua administração. Talvez tenha faltado ao candidato, não só no debate de ontem, mas em toda a campanha, uma postura de dizer, olha o que eu fiz, olha como eu recebi a cidade, como eu estou deixando a cidade,
calcule como foram esses 4 anos e veja que vale a pena continuar nisso. Ontem ele não fez isso, infelizmente para ele, para a campanha dele, e ao longo da campanha como um todo também nós não vimos esse discurso de apresentar à população a sua atividade, a sua realização ao longo dos últimos 4 anos. Agora, professor, o senhor fala em ficar mais contido nesses dias que antecedem a ida às urnas. Dá tempo de conquistar voto entre hoje, sexta-feira, e domingo? Dá tempo de conquistar voto, dá tempo de mudar a eleição. Fortaleza tem situações antológicas com relação a isso, Bianca. A segunda eleição para prefeito de Fortaleza, em 88, foi decidida numa panelada. Ciro Gomes e Edson Silva. Quer dizer, e foi exatamente nisso, foi de quarta para quinta que Edson Silva se afastou da campanha e, consequentemente, Ciro cresceu. 2004, Luiziane Lins, que também cresceu aí nessa reta final e foi surpreendente. O eleitor de Fortaleza, ele tem essa característica, ele decide voto na última hora, ele decide voto em cima da hora. E a quantidade de indecisos que ainda está aparecendo na pesquisa prova que tudo pode acontecer. São indecisos ou são aqueles votos que só são revelados realmente na urna? Eu acho, Bianca, que esse voto envergonhado ele já não existe mais. Não. Desde 2020, esse voto envergonhado saiu do armário. Em Fortaleza. Em Fortaleza, não. Nós estamos falando de Fortaleza, falando do que a gente nosso vai já público. citar São Paulo, né? Porque, assim, o nosso eleitor de Fortaleza, ele está muito segmentado. Né? É fácil de ver na rua, é fácil de ver nas redes sociais, fácil de ver nos grupos de aplicativo de mensagem, que pouca gente tem vergonha de dizer eu voto em A, eu voto em B, eu prefiro C. Porque isso é uma tendência, né? A gente vê essa prática desde 2020 aqui em Fortaleza. Mesmo com a hegemonia do PT, mesmo com o destaque dessa esquerda que abrange o cirismo também em alguns momentos, mas há uma perspectiva de mudança sim. Isso é óbvio não só pela pesquisa, mas pela rua, pelo dia a dia, pelo que as pessoas falam. A política se tornou, nos últimos anos para cá, um assunto corriqueiro. Dentro das famílias, no ambiente de trabalho. Antes a gente não via esse tipo de situação, né? Dessa exposição. Eu voto em quem? Assim, e talvez por fato de ser uma campanha municipal, quer dizer, que não vai trazer aquele peso todo de uma campanha nacional, aquele nível de ofensa também foi menor esse ano. A gente tira como termômetro os famosos grupos de família, né? Quem tinha que sair, saiu, e quem ficou não está mais Já foi fazendo. definido lá atrás. Exatamente. Então, assim, mesmo que haja ainda aquele negócio de meu candidato é fulano e o seu, não tem. Esse ano não dá para ver aquela força, aquela celeuma dos famosos grupos de família. Diferentemente dos candidatos. Eu que acompanho a política há bastante tempo, eu acredito que houve uma mudança, sim, de postura, um ataque mais ferrenho entre os candidatos. Porque a campanha exigiu, Bianca. Por Essa que campanha a foi campanha diferente. exigiu? Por conta da concorrência, realmente? Nós temos que ver de 3 maneiras. Maneira 1, aquele que a gente conversou agora há pouco, o crescimento desse eleitor de direita. Nós temos 3 candidatos de direita concorrendo onde a gente só havia um. E se somar os votos 3, que eu estou contando com o Girão, nós vamos observar um crescimento em relação ao que o capitão Wagner teve sozinho na eleição passada para prefeito. Isso é um aumento. E esse aumento significa tem mais eleitor podendo ser atraído. Então, o que é que eu tenho que fazer? Marcar presença. Segundo ponto importante, a ruptura entre o cirismo e o PT fez com que aparecesse uma nova frente de batalha. É preciso ganhar corações onde antes estavam os 2 grupos. Mesmo que historicamente houvesse lá os seus arranca-rabos, Cid, Luiziane e tudo mais, mas nada como o 22 fez. Então aí nós temos outro ponto de batida. É preciso que o eleitor de Sarto se convença que ele não pode votar no PT, mas ao mesmo tempo não pode votar no campo da direita. E o terceiro ponto, que talvez seja o mais necessário de todos eles, é a nossa campanha reflete o que o país vive. Isso. Nós temos que imaginar que, mesmo que Fortaleza não tenha, historicamente, a polarização que o Brasil viveu 2022, ela ainda se faz presente. E isso pode ser notório porque é preciso bater para ganhar espaço. Fora que o uso da internet também facilita muito, né, esse ataque. A gente nunca teve uma campanha de Instagram. Desse jeito que teve agora, de direito de resposta na rede social. Na rede social, né? Isso é uma inovação que a tecnologia trouxe, né? E a gente fala sempre, professor, que não fossem as redes sociais, por exemplo, vou puxar o exemplo de São Paulo, Pablo Marçal não seria candidato, talvez, mas não estaria disputando as cabeças, né? Aí eu quero voltar à história do eleitorado envergonhado, né? O que as campanhas de São Paulo estão pensando? Existe um eleitor
que diz que é indeciso, mas pode estar envergonhado em declarar voto ao Marçal. Por questões várias, né? Exposição, as pessoas taxam ele de vários nomes. Aqui em Fortaleza não temos isso, como o senhor falou. Os candidatos são bem definidos e os votos são abertos, as pessoas dizem realmente. Agora, esse indeciso, como é que ele vai se comportar no segundo turno e como é que ganha esse indeciso, né? Se o senhor responder, as campanhas vão atrás do senhor. Mais uma vez, a gente vai ter que trabalhar de algumas perspectivas. Não é ficar em cima do muro, é mostrar que existem visões diferentes de um fato. Fato 1. Em São Paulo, Pablo Marçal ele fez um caricato que conseguiu espaço. Aqui nós não tivemos nenhum candidato assim. Devo confessar que lá no começo, no distante mês de julho, eu imaginava que André Fernandes fosse fazer isso. Não fez. Por quê? Porque ele tem um media training muito bom que percebeu que ele não valeria a pena partir para esse tipo de apelo. Não me convenceu o eleitor fortalezense. Fortalezense, como porque está convencendo o de São Paulo. Se ele pisasse na bola, esse eleitor iria para o Capitão Wagner, que ele já conhece. Porque é difícil conversar só com o que é da rede social, extrapola para a vida. Sim. Se fosse um mundo fechado, né? Vou falar aqui só com a rede social e ninguém fora dela vai saber, aí, mas a realidade não é essa. A realidade é outra. Você precisa ir para a rua, precisa ir para a mídia tradicional, precisa ir para o telejornal. E isso pesa, né? Esse tipo de campanha pesa. André Fernandes talvez seja o grande vencedor dessa eleição, mesmo que não vá para o segundo turno. Ponto 2. Eu interrompi o senhor, mas pode continuar aí. Pronto. Ponto 2. Se nós imaginarmos que esse eleitor indeciso, ele é ideologicamente volúvel, o que vai decidir é um momento de campanha, uma fala, um discurso, um candidato a vereador que possa sensibilizá-lo. Esse eleitor pode votar para prefeito no vereador que ele está votando. Possível? Possível. Talvez não no segmento mais, vou usar uma palavra incorreta, mas me desculpem. O eleitor menos esclarecido, ele é mais atraído por isso. É mais fácil convencer esse eleitor pelo vereador. Menos ideologizado. Menos ideologizado. Esse indeciso pode estar aí. O cara que vai votar para vereador e, consequentemente, vai trazer o voto de prefeito. E nisso o prefeito tem vantagem, porque ele tem uma base muito grande. Né? Ele tem um campo de vereadores muito pesado a seu serviço. Que estão hoje vereadores, né? Hoje vereadores. Hoje são vereadores. Mas Evandro também tem uma base muito forte. E aí chega o terceiro ponto que talvez seja necessário. Esse eleitor é aquele que foi arrastado pela campanha do PT em 22. É esse indeciso que elegeu Elmano de Freitas no primeiro turno há 2 anos. É esse eleitor que Evandro Leitão está à procura aí em qualquer lugar da cidade. Talvez seja esse eleitor que se deixa arrastar pelos últimos momentos de campanha. A carreata, a presença do candidato, a presença do presidente na cidade amanhã. Já ia perguntar para o senhor sobre isso. Lula e Eumano também trazem realmente muita força para a campanha de Evandro Leitão, porque ele cita muito que está com os dois, né? De que forma o eleitor recebe, acredita e confia nessa tríade? O eleitor de Fortaleza, ele talvez não seja tão facilmente aproximável de Lula. Talvez o fenômeno Lula não impacte tanto em Fortaleza como impactou no estado do Ceará. A presença de Lula na campanha do Evandro pode ser decisiva? Pode. Mas talvez não seja o fator primordial. O eleitor de Fortaleza ele não tem essa identidade com o Lula como tem o eleitor do interior do estado. E a presença de Bolsonaro para a campanha de André Fernandes? Será que ele vai trazer o mesmo, apresentá-lo mesmo para o primeiro turno? Ou será que ele vai deixar a carta na manga para o segundo turno? Ele esteve aqui. Sim, mas ainda no início, mas, né? No meio, mas agora, na reta final, no sprint final, talvez fosse apostar demais nesse eleitor conservador que talvez não seja o ponto de partida de André Fernandes. Então, não trazê-lo para a campanha agora nesse período seria uma Seria uma estratégia. Tanto para um quanto para outro? Quanto para outro. Ontem no debate... Não, para o Lula não. Para Evandro Leitão, ele vem e confirmou que está aqui amanhã. Mas no segundo turno. No segundo turno. Dia 11 que ele vem, né? Até pela polarização que vai acontecer, e ela vai acontecer no segundo turno, a presença de Bolsonaro vai ser definitiva para que esse candidato do campo da direita consiga se solidificar. Se for André Fernandes, ainda mais. Porque a relação do capitão com o Bolsonaro, ela é, digamos assim, dúbia, né? Muitas vezes até envergonhada. Professor, também queria falar sobre o papel de Ciro Gomes e Roberto Cláudio na campanha do prefeito Sarto. A gente acabou de falar que Bolsonaro pode não contribuir tanto.
e tem que ter o momento certo. E esses dois importantes players do PDT, Ciro Gomes, especialmente Ciro, mas também Roberto Cláudio. Ciro Gomes está num momento muito decisivo da vida dele em termos políticos. Um insucesso de Sarto aqui em Fortaleza pode significar o fim do projeto dele em qualquer nível. A presença dele na campanha é uma aposta muito alta, porque se não der certo, ele definitivamente perde espaço político. A derrota que ele teve aqui em 22 foi acachapante, tanto em voto para presidente como no candidato para o governo do Estado. A consciência política de Ciro Gomes é uma coisa impressionante. Ciro é um animal político, que entende como poucos essa arena. E talvez por ter percebido isso, ele tem se distanciado um pouquinho mais. Eu vi um vídeo dele hoje, em que ele fala que a cidade corre perigo e tudo mais. Mas a presença dele é muito pequena, talvez porque não queira se apresentar num momento como esse. Com relação ao Roberto Cláudio, ele talvez seja o personagem mais impactado por essa eleição. O que vai ser de Roberto Cláudio se Sarto não for reeleito? Ele vai ter peso político para ser candidato ao governo do Estado? Ele vai brigar num Senado Federal? Ou ele vai tentar marcar presença no Senado Estadual? Quer dizer, o cirismo vive um momento decisivo na sua existência. O rompimento entre os irmãos Ferreira Gomes é uma coisa que trouxe impactos muito pesados. Não só aqui, em Sobral também. Isso. Né? Aí seria uma decadência dos Ferreira Gomes, porque não só na capital existe essa dúvida, como também no interior do estado, em Sobral, onde a candidata... No berço deles. Isso, do berço deles. Está em segundo e distante do primeiro candidato, né? E lá não tem segundo turno. Não tem segundo turno. Quer dizer, aquela decisão política deles do rompimento em 22, ela impactou para todos os lados. Foi decisiva. E isso abre caminho para esse personagem da política cearense, que é Camilo Santana. O vácuo deixado pelos Ferreira Gomes foi ocupado por Camilo Santana de uma maneira impressionante. Em que momento Camilo Santana cresceu tanto em liderança política no nosso estado? Eu acredito que no segundo mandato. Por conta da pandemia? Durante a pandemia? Exatamente. O momento em que ele se apresenta como uma liderança enfática, com uma postura muito clara naquele momento, ele mostrou que tinha vida própria no cenário político. Isso chama a atenção do PT nacional. O fato de ele ter uma pasta tão importante como tem e conseguir se manter nela já por quase mais da metade do mandato é prova de que ele tem espaço político. O Ministério da Educação é um presente que se recebe, né? É só dar, você não tem problema. É uma joia da coroa, não é nem a saúde que tem mais verba, mas também tem mais confusão. Tem muito problema, né? Tem muito problema, né? E Camilo Santana, ele ter esse espaço, assim, eu venho de uma formação em história e a gente em história tem muito que comparar com o passado, né? Lula é uma mangueira, é uma sombra de mangueira. O que vai ser do PT sem Lula? Essa questão é muito pesada, é muito abrangente, é muito forte para se tratar aqui nesse momento. Mas Camilo Santana se cacifa cada vez mais como uma liderança não só estadual, mas nacional. A maneira como ele consegue lidar com os reveses administrativos do Ministério da Educação é muito notória. E isso marca a presença, isso chama a atenção. Outro fato importante, Camilo tem uma capacidade que Ciro Gomes não tem. Ele é um agregador por excelência. A maneira como ele consegue atrair mesmo os mais ferrenhos desafetos é algo muito importante na política. Né? A maneira como ele conseguiu lidar com essa cisão do PDT, trazer o PDT para perto dele, fazer com que aqueles prefeitos do interior ficassem na sua alçada, trazer deputados estaduais que poderiam perder o mandato. Pense bem, mudar de partido naquele cenário poderia significar, Evandro Leitão, significar perder mandato. E ainda assim ele conseguiu isso. Essa força política de Camilo Santana, ela cresce em proporção à decadência dos Ferreira Gomes. Cid Gomes vai ser candidato? Cid Gomes vai continuar na vida pública? E não sei, mas Cid Gomes é bem provável que não. Quem vai ocupar esse espaço? Ciro também não. Pelo menos segundo ele. Ciro já fica mais difícil, né? Mas assim... O Cid está no cargo possível, de senador, né? Por ser da área da história, eu também fico muito no passado. A gente fica, né? Eu ia dizer uma frase de Ciro Gomes em 88, quando ele foi aventado como candidato a prefeito de Fortaleza, centro de Sobral. E a frase dele, que ele ainda hoje repete, eu sou um soldado do partido. Eu sou um soldado do partido. Quem tem esse discurso, ele pode até anunciar se aposentar, mas é como Silvio Caldas.
Vai e volta. Vai e volta, Assim, eu só vou dizer que ele parou quando realmente não se candidatar a nada por pelo menos 2 eleições. Mas eu ia falar dessa coisa do passado. Aquele Ciro Gomes, brilhante prefeito de Fortaleza, governador do Ceará, ministro que fez a transição do Plano Real e candidato... Eu me lembro, Bianca, que a gente se reunia para assistir debates nos anos 2000, a gente queria ouvir o Ciro Gomes falar. Cara, a gente tem que ouvir o Ciro Gomes falar. Mas como foi esse distanciamento? O que aconteceu no meio do caminho? Mágoa, tristeza. Em 2018 ele se distanciou muito do Lula. É fácil dizer que foi 2018. Mas em 2018, Ciro Gomes ele já estava muito na dependência de Lula e do PT. 2018 foi a catarse, foi um momento decisivo na sua vida política. Mas antes disso, a gente pode falar que ele já vinha minguando em termos de representatividade. A Lava Jato, que aconteceu com Lula, com o PT, poderiam ter aberto um espaço magnífico para ele. Ele acreditava profundamente nisso, piamente nisso. Mas, ao mesmo tempo, quem é da política, quem vive nesse meio há tanto tempo como ele, Ciro Gomes foi deputado estadual em 84. Quem vive nesse meio há tanto tempo quanto ele vive, deve entender que rasteira e facada nas costas faz parte do pacote. Sim. Você usou o termo que ele mesmo que ele usou, mesmo gosta de usar, em relação desculpe, a né? Cid Gomes, né? Isso faz parte do combo, esse tipo de mudança política. Ele próprio mudou. Ou a gente pode imaginar que ele ainda tem a aliança que tinha com Tasso Gereissati há 85 anos. A maneira como ele saiu do PSDB, a maneira como ele foi mudando de partido para partido, mas mantendo ainda um certo carisma dentro do seu eleitorado. Ciro Gomes é talvez a maior máquina de eloquência que a gente tenha visto nessa história nos últimos tempos. Eu, certa feita, assisti a um vídeo de Carlos Lacerda, e Carlos Lacerda era impressionante também, mas assim, com outra pegada. Carlos Lacerda era muito rebuscado, falava difícil, usava mesóclises e ênclises. E Ciro consegue falar o que o povão quer ouvir, do jeito que o povão quer ouvir, de uma maneira que ele consegue transmitir informações técnicas, percentagens, estatísticas. Essa máquina, ela precisava ter uma... Posso contar uma da história, Bianca? Sim, só uma da claro. história. Dizem que os generais romanos, quando conquistavam uma grande vitória, ganhavam a entrada triunfal na cidade, né? Eles entravam sendo saudados como deuses. E dentro do carro, junto com o general, no seu momento de vitória, via um escravo dizer assim: você é humano. Você é humano. Você não é Deus. Talvez tenha faltado alguém que tivesse essa expertise com Ciro Gomes, de trazê-lo para a realidade da política e não da retórica da eloquência, né? Professor, a gente pode comparar essa facilidade, essa retórica de Ciro Gomes com o que é aplicado hoje por Pablo Marçal? Apesar de ser uma forma diferente de se comunicar, ele tem um alcance muito grande, como o Ciro também tinha. Existe esse poder de comunicação igualitário entre Ciro e Marçal? Bianca, você agora me pegou. Não Pegou, mas comparando veja. pessoas. Não né? pessoas, não mas pessoas. Não, O mas alcance realmente de modo, comunicação. o veículo, aproveitar-se do veículo. Isso é possível, dá para dizer. Apesar de serem, desculpe o termo, bichos de selvas diferentes. Você pode não concordar com mas o discurso de um ou de outro, são bichos mas diferentes. são pessoas de alcance realmente, né, da massa. E há um detalhe importante entre Ciro e Marçal, claro, ideologicamente falando, politicamente falando, praticamente falando, nada. Mas existe algo muito semelhante. Saber dizer o que o outro quer ouvir. Isso é um fato. Marçal faz isso na rede social? Faz. Ele tem uma capacidade lá dele de coach, de conseguir agregar pessoas. E Ciro faz isso muito bem na televisão, no meio da mídia tradicional. Isso é ponto, isso é fato. Mas a partir daí, não dá nem para comparar. Não dá. Esse é o professor Valdejares Oliveira, historiador, pesquisador da história cearense e política também, conversando conosco aqui no podcast Eleições na Cidade. Professor, vamos voltar aqui para as nossas... o assunto é gostoso, a gente... E faz parte, né? Mas aqui pensando num segundo turno, nas eleições de Fortaleza, no poder da máquina, seja no campo da esquerda, o senhor disse que é muito provável que seja apenas a esquerda contra a direita, então ou Evandro Leitão ou José Sarto, os dois têm máquina. Um tem o governo do estado e o governo federal também, e o outro tem a prefeitura. Do campo da direita não tem máquina. Como é que fica essa disputa? A máquina vai ser muito fortemente usada nesse segundo turno, dentro da legalidade, claro?
Assim, a gente quando fala de máquina, não está falando de corrupção eleitoral, de compra de bom voto, de botar dinheiro na mão do povo. Não é isso. Se trata disso. A máquina é a estrutura administrativa que pode fazer com que o candidato tenha mais acesso, tenha mais credibilidade. Isso é um ponto. Ela pode e vai ser usada. De forma decisiva, talvez. Mas é bom dizer, é muito difícil, eu não consigo imaginar, nem com pesquisa, nem com sensibilidade, que o eleitor que vá votar em André Figueiredo, em André Fernandes, vá votar em Evandro Leitão. E vice-versa? É pouco provável. Vice-versa é que não dá mesmo. Vice-versa, eu estou dizendo que o candidato, o eleitor de Lula, do PT, vai votar em André Fernandes, pouquíssimo provável. Mas o eleitor de Wagner aí é mais tendencioso. É nesse campo, se Capitão Wagner não for para o segundo turno, claro, tudo é possível, mas é nesse campo do eleitor do Capitão Wagner que vão trabalhar as duas campanhas. Porque o Capitão tem se distanciado do meio da direita mais extremista. Esse posicionamento... Prova disso, Maracanã, onde estava o Capitão até o ano passado? Pois é. E onde está Roberto Pessoa hoje? O posicionamento do eleitor vai de acordo com a postura que Wagner tomou nessas eleições? Está ali meio em cima do muro, né? De um lado ou de outro, ou está em todos ao mesmo tempo? A gente falou disso há pouco tempo, eu vou repetir. O eleitor de Fortaleza, ele é eleitor de pessoas, não de partidos. O Capitão Wagner tem um discurso muito forte, muito presente na área da periferia. A gente, quando vai pegar BUs, né, do boletim de urna da periferia, vê o Capitão Wagner ganhando quase que 2-1 de qualquer candidato. Né? Isso é inegável. Agora, será que o Capitão Wagner, com essa atitude menos, como é que eu posso dizer, menos bolsonarista, vamos usar esse termo, ele vai ter força no segundo turno? Vai depender de como André Fernandes vai trabalhar. Se André não for para o segundo turno, será que ele vai pedir voto para o capitão? Será que ele vai para a campanha? Você acha que sim? Eu acho que pedir voto vai. Mas se engajar na campanha é difícil. Pedir voto, o que é que eu estou falando, Bianca? Eu estou falando de pedir voto no sentido de dizer, nós não podemos eleger a esquerda. Nós não podemos deixar a Fortaleza querendo o PT, esse negócio todo. Mas ir para a campanha, ir para tiro elétrico, pegar na mão, levantar o braço, é pouquíssimo provável. Nem ele, nem Bolsonaro. Mas o discurso de nós precisamos ter a consciência de não votar na esquerda vai acontecer. Sim. Luiziane Lins sempre é uma pessoa muito levada para as entrevistas em espírito, né? Já que ela não está na campanha. Nem Calcaia. Com o papel de Luiziane, como é que fica num segundo turno? A mesma pergunta, ela vai levantar a mão de Evandro Leitão, vai estar no palanque, ou vai dizer que não podemos eleger a direita, ou nem isso? Ele disse ao longo dessa campanha, né, que ela iria aparecer. Ele disse aqui pra gente que o PT, o partido, está todo unido em torno da campanha dela. Leia-se, Luiziane é do PT, ela está também. A realidade talvez não tenha demonstrado isso. Luiziane Lins é uma pessoa impressionante. A maneira como Luiziane Lins entende política, né, a minha formação de história na UES, eu era muito próximo do grupo que levou Luiziane Lins à prefeitura há 20 anos, né? E ali nós já víamos uma pessoa que tinha uma sensibilidade política muito grande. E, ao mesmo tempo, uma identidade muito forte, um ego muito forte. Luiziane Lins não vai puxar voto para Evandro Leitão. Pode o Lula vir aqui se ajoelhar nos pés dela. Mesmo que isso signifique que André Fernandes ganhe a prefeitura e que o Capitão Wagner ganhe a prefeitura. É difícil imaginar a Luiziane Lins abrindo mão disso. Porque, assim, vamos também ser honestos, né? Em 2016, na campanha que elegeu o Roberto Cláudio, Luiziane Lins participou, não participou? Sim. Isso. Teve quanto por cento dos votos? Agora ela ficou 15%. 15%. É uma votação importante. Mas por quê? Porque a máquina do partido não estava com ela. A relação de Luiziane com o PT é muito complicada. O grupo de Luiziane Lins ele não é hegemônico. E o PT é muito disso, né? Mas é muito forte, né? Mas não é hegemônico. Mas não é hegemônico dentro do partido, dentro das decisões do partido, dentro da cúpula do partido. E isso pesa. E ela sabe tanto disso que ela evita o confronto. Você não consegue vê-la batendo.
O silêncio fala muito. O silêncio dela, a ausência dela fala muito, mas você não vê Luiziane Lins brigando, puxando briga. Pelo contrário, quando você ouve a ex-prefeita falando, ela fala bem do Lula. Do Lula. Ela me deu uma entrevista na rádio, disse o seguinte, olha, antes da decisão de quem seria o candidato. Eu fui candidata pelo PT em 2016, fui candidato em 2020 e em 2020, na situação em que o PT vivia, ela disse essas palavras, para cumprir tabela, a pedido do presidente Lula. Lula pediu para ela ser candidata em 2020, sabia que era muito difícil ganhar, mas estava lá. E ela argumentou, por que eu não seria agora em 2024, já que cumpriu a responsabilidade de pelo menos marcar o nome do PT lá, né? Foi o argumento dela. Tem uma história no interior, né? Agora, depois que a gente come a avoante, que chega na hora do peru, não vou comer. Não vou comer. Né? Foi isso, né? E isso é muito pesado. Né? E mesmo que ela não fosse candidata, mas talvez alguém do PT, alguém historicamente do PT, trouxesse Luiziane para a campanha. E o senhor consegue entender hoje o que aconteceu para que um Evandro Leitão, recém-chegado ao partido, fosse o escolhido? Você quer nome, sobrenome? Camilo Santana. Mas Camilo o motivo, Santana. O que teria levado Camilo a fazer isso? A perspectiva de ter um PT que fosse próximo dele. Um PT que, não vou dizer que controle, porque o militante raiz do PT não vai ser controlado assim facilmente, mas uma direção de um partido que pudesse ser confiável para ele. Isso foi fundamental. Levar alguém que fosse do seu grupo político, da sua curriola, para que pudesse garantir essa hegemonia, esse domínio. E não nos enganemos, Camilo Santana tem essa possibilidade, tem essa capacidade. Mas um dia ele foi esse candidato dos Ferreira Gomes. Sim. E também se distanciou e tomou ali o voo próprio. Mas por conta de uma série de fatores, a começar pelo próprio distanciamento dos Ferreira Gomes com o PT. Né? Ele foi o indicado pelos próprios Ferreira Gomes dentro do PT. Isso. Cá entre nós, com aquela confusão dos banheiros rodando a história dele. E conseguiu a sua eleição graças ao apoio sem dúvida. Mas o momento em que os Ferreira Gomes, por uma opção de Ciro Gomes, se afastam do PT, ele abre como que as portas para que Camilo Santana ocupe. Foi o que ocorreu. Talvez os Ferreira Gomes sofreram na pele o que um dia fizeram com o Tasso Gereissati. Sem dúvida. A história se repete. Para a gente explicar para os novos, para quem está nos acompanhando. Vamos citar Karl Marx? A história se repete. A primeira vez como tragédia, a segunda como farsa. Né? A maneira como os Ferreira Gomes se afastaram de Tasso, se aproximaram do governo Lula. Ciro Gomes foi ministro da integração nacional no primeiro mandato de Lula. Isso é um peso gigantesco. Peitou, comprou a briga para a transposição e conseguiu realizá-la, ganhando capital político e, ao mesmo tempo, deixando o seu aliado tradicional numa situação de... falar de Tasso Gereissati decadente não é legal. Mas deixá-lo numa situação muito, muito nefrálgica foi. A ponto de não vencer as últimas eleições. A ponto de não vencer, a ponto de não concorrer. Não concorrer. Até porque o Ceará, ele tem muito disso, né? O ex-governador Manuel de Castro, lá da Morada Nova, tinha uma frase ótima, que era: o mal do urubu é pensar que o boi está morto. Essa é boa. Essa é do Manuel de Castro das antigas. A nossa política tem muito disso. Se a gente for fazer um pouquinho mais para trás, o que Gonzaga Mota fez com os coronéis foi a mesma coisa. São ciclos. São ciclos. E o que é mais importante, Bianca, historicamente falando, esses ciclos estão ficando menores. Eles estão como é que eu posso dizer, se encurtando. E Camilo Santana surfa na onda desse ciclo que ele está hoje. Mas é importante também para a política que haja essa renovação de líderes, inclusive, ou não? Júlio César dizia que é melhor ser o primeiro no aldeia que o segundo em Roma. Essa vivência política de precisar do espaço, precisar do domínio, ela faz o jogo acontecer. Né? Ninguém vai para a política para ser segundo ou para ser coadjuvante, né? Você sempre pensa que no momento certo vai conseguir. Pelo menos alçar. até o momento em que acha que vai conseguir. Isso. Né? E assim, o feeling de Camilo Santana, nesse momento
gente está falando de 2018, né? De conseguir essa postura foi fundamental para ele e, ao mesmo tempo, decisivo para que os Ferreira Gomes perdessem espaço. É isso. Já? Tempo Que isso, O tempo já mas aqui. peraí, tão rápido. Não, calma aí, não dá pra esticar mais um pouquinho? Esse é o nosso último que eu falo da temporada, porque estamos aí à beira do primeiro turno. Então, continuando, tendo o segundo turno, continuaremos aqui também, né, Titi? É isso, e agradecer demais ao professor Valdejares por trazer seus conhecimentos e dividir conosco aqui tanta história, né? Foi muito bom. É bom conversar com o historiador, por isso. É, A gente obrigado. também viaja. Né? Obrigado demais, professor. Muito obrigado pelo convite, pela confiança. A gente que vive nesse espaço histórico, a gente pode fazer comparações, mas é sempre bom dizer uma coisa importante. A história não é senhora da vida. Ela não vai determinar o que vai acontecer. Ela, no máximo, é um retrovisor que nos diz onde nós não devemos passar de novo. Pensando nisso, a gente pode dizer o seguinte: essa eleição de Fortaleza, ela é muito importante e ela traz um significado muito forte. Talvez o que nós sempre ouvimos falar de Fortaleza: Fortaleza não tem cabresto, ou seja, o eleitor de Fortaleza, ele geralmente não se aproxima do que o Estado decide. Pode ser decisivo nessa eleição de hoje, como já diz a história. Muito obrigada, professor, pela participação. Bom voto para o senhor no domingo. Obrigado. Lembrando que no domingo a gente está ao vivo a partir das 4 horas da tarde na Jovem Pan News Fortaleza 92,9 e também no YouTube do GC+. Você vai acompanhar a boca de urna até o fim do fechamento mesmo. A gente vai estar junto com você, passando todas as informações aqui com foco no estado do Ceará, claro, mas também fazendo um passeio aí pelo Brasil inteiro. Muito obrigado por ter estado com a gente até agora. Valeu, Titi, Valeu, bom voto. Bianca, até a próxima. Hein? Domingo a gente tá junto, em tudo, no YouTube, no rádio, na TV. Valeu! Valeu, tchau, tchau.